Sabe aquela nova onda de colocar uma pitada de sal na água? Pois é, ela tá em todo lugar. E a grande questão hoje é desvendar esse paradoxo. Será que isso é um segredo dos atletas para ter mais performance? Ou, na verdade, é um perigo escondido para a nossa saúde? Vamos descobrir juntos. E olha, a discussão é quente. De um lado, a gente vê influenciadores e atletas de ponta defendendo com unhas de dentes. Do outro, médicos e as maiores organizações de saúde do mundo com o pé atrás, soando o alarme. Para a gente entender quem tem razão, não dá para ficar só na opinião. A gente precisa mergulhar de cabeça na ciência por trás disso. Então, primeiro, qual é a promessa? Essa prática, que muitas vezes chamam de água soli, diz que um copinho de manhã pode dar um gás na energia, melhorar a hidratação e até a digestão. Mas antes de julgar se isso faz sentido, a gente precisa entender o papel do nosso protagonista aqui, o sódio. E aqui a ciência não deixa dúvida. Sódio não é só um tempero, não. É uma peça fundamental para a vida. Pensa nele como se fosse a faísca elétrica que dá a partida no nosso corpo, o que mantém tudo funcionando em harmonia. A palavra-chave para entender isso é osmolalidade. Parece complicado, mas imagina que é a densidade de partículas que tem no sangue. O nosso corpo é uma máquina incrível que trabalha sem parar para manter esse número numa faixa super estreita, entre 280 e 295. E quem é o grande maestro dessa orquestra toda? Exato, o sódio. E se a gente olhar ainda mais de perto, no nível das células, a coisa fica mais fascinante. Cada uma das nossas células tem um motorzinho, a famosa bomba de sódio-potássio. E adivinha, ela depende totalmente do sódio para gerar energia. Sem essa bomba, os neurônios não conversam, os músculos não se mexem. Literalmente, cada pensamento, cada movimento depende disso. E olha que curioso, nem toda sede é igual. Sabe aquela sede depois de comer uma comida bem salgada? O corpo só pede água para diluir. Mas tem outro tipo de sede, aquela que dá depois de suar muito, sabe? Numa corrida, por exemplo. Aí o cérebro é mais esperto. Ele não pede só água. Ele sabe que precisa de água e de sal para segurar esse líquido e recuperar o volume de sangue que foi perdido. Essa necessidade do corpo é tão séria que, em alguns casos, o sal deixa de ser o vilão da história para virar o herói. Ele é literalmente prescrito como um tratamento médico. Vamos ver quando isso acontece. Dá uma olhada nesse número. Uma atleta de elite pode perder até 700 miligramas de sódio em uma única hora de treino pesado. Se essa pessoa repor só com água pura, o sangue fica diluído demais e isso pode levar a uma condição muito perigosa chamada hiponatremia. Então, para esses atletas, água com sal não é modinha, é segurança, é ferramenta de performance. E o contraste fica ainda mais absurdo. Para pessoas com uma condição chamada POTS, que causa tontura e desmaios, a prescrição médica pode chegar a 10 ou até 12 gramas de sal por dia. É uma quantidade enorme. Para eles, o sal ajuda a aumentar o volume do sangue e é o que permite que tenham uma vida funcional. A mesma lógica vale para a insuficiência adrenal. Nessa doença, o corpo simplesmente não consegue produzir os hormônios que seguram o sal. O resultado é uma pressão perigosamente baixa. Nesses casos, a água com sal age como uma espécie de prótese na dieta, fazendo o trabalho que o corpo sozinho não consegue mais fazer. Bom, até agora a gente viu o lado bom da história. Mas é aqui que o roteiro dá uma virada de 180 graus. Porque para a grande, imensa maioria da população, que não é atleta de elite, nem tem essas condições médicas, adicionar sal na água pode ser uma péssima ideia. A lógica por trás do perigo é bem direta, é quase mecânica. Quando se consome muito sal, o corpo, para manter o equilíbrio, retém mais água. Esse líquido extra aumenta o volume total de sangue circulando. Agora imagina tentar passar mais água por dentro de uma mangueira que não mudou de tamanho. O que acontece? A pressão lá dentro sobe. É exatamente isso que acontece nas nossas artérias. É o caminho direto para a hipertensão. E sobre isso, o consenso médico é forte e claro. Para a maioria das pessoas, e principalmente para quem já tem pressão alta ou risco de ter, a mensagem é essa aí, sem rodeios. A prática de adicionar sal na água é profundamente destrutiva. E o estrago não para na pressão alta. A hipertensão crônica é como uma bomba relógio que afeta o corpo todo. O coração trabalha demais e enfraquece. Os rins, que são filtros super delicados, começam a falhar. O fígado sofre. As artérias ficam rígidas, aumentando o risco de infarto, de AVC. É um verdadeiro efeito dominó. E aí, chegamos ao veredito. O sal é herói ou é vilão? A verdade, como quase tudo na ciência, é que ele pode ser os dois. A resposta não está no sal em si. Está em quem está usando e por quê.
O contexto é a palavra-chave que resolve esse paradoxo. Esse quadro aqui resume tudo perfeitamente. De um lado, a Organização Mundial da Saúde e a Associação Americana do Coração dizem: população geral consuma menos de 2.000 miligramas de sódio por dia. Do outro lado, o Colégio Americano de Medicina do Esporte fala: atletas de alta performance adicionem sódio à água durante o exercício. São duas verdades completamente opostas que coexistem, cada uma para o seu público. Mas, calma aí, tem mais uma coisa. E o tipo de sal? Muita gente diz que o sal rosa do Himalaia é uma história diferente, que ele é mais saudável. Antes da gente fechar a conta, precisamos derrubar esse mito. A química não mente, pessoal. Tanto o sal rosa quanto o sal de cozinha comum são, quimicamente, a mesma coisa. Cerca de 98% de cloreto de sódio. E aqueles minerais extras do sal do Himalaia? A quantidade é tão, mas tão pequena que não tem nenhum efeito prático na saúde. A ironia é que o sal de mesa comum muitas vezes tem uma vantagem de saúde pública gigantesca. Ele é fortificado com o iodo, um nutriente essencial para a tireoide. E no fim das contas, a resposta para a nossa pergunta lá do início não é um simples sim ou não. O sal não é bom nem ruim por natureza. A pergunta de verdade que cada um precisa fazer é: para minha fisiologia, para o meu nível de atividade, para minha condição de saúde, ele age como um aliado ou como um adversário? A resposta não está na moda, nem no saleiro, está em entender o próprio contexto. Esse sim é o verdadeiro segredo.